A gente está recebendo aqui duas figuras do nosso futebol, né? O Joba, ex-gerente de futebol do 13, que está com certeza acompanhando o nosso futebol e tem muito a somar aqui no nosso debate de toda quinta-feira. E o Galeguinho, que é auxiliar técnico, né, no Figueirense, equipe de Santa Catarina, está com o Argel Fux. Desde a época que o Argel passou por aqui, houve esse entrosamento, né? O Galeguinho teve há pouco também no América de Natal, entre outras equipes, né? Com o Argel, teve no meu Criciúma, né? Também por lá, o Argel também teve por lá, né? E agora está num concorrente. Mas eu vou começar falando um pouco sobre a importância, a gente vai falar sobre a questão dos centros de treinamentos que a CBF promete, né, implantar em alguns estados do Brasil, mas a gente estava falando agora sobre futebol de várzea e futebol de pelada. Ainda é um mal formador, acho, né, digamos assim, ou pelo menos deveria ser, né, dessa garotada, né, que um dia, porventura, venham a vestir camisas de equipes como o 13, o próprio Figueirense lá em Santa Catarina e chegarem a uma seleção brasileira, né, Joba? Boa noite. Boa noite, é uma satisfação voltar a essa casa, esse programa. Realmente, a cidade carecia demais, desde a década de 80, quando acabaram os campeonatos amadores da Liga, que já exerciam esse papel de reveladores e competitividade, maturação de jogadores. E essa Copa é muito bem-vinda e seria até o ideal que ainda se aprofundasse mais, fosse criado, voltasse aqueles campeonatos sub-21 da cidade, com esse mesmo perfil, e seria muito bom para a formação de jogadores. Mais um desafio, então, lançado aí, né, para quem faz o nosso futebol, e a gente se inclui nisso também, lógico, nesse desafio. Galeguinho, você também, como ex-atleta, sabe da importância, né, daqueles campos nos bairros, né, onde a molecada começa a bater sua bola, lógico, dentro das escolas, né, mas infelizmente os campos de pelada têm se acabado. E aí chega a importância, lógico, né, da implantação desses centros de treinamentos, dos times investirem nas bases também. Qual a experiência que você tem hoje já vista, principalmente esse futebol catarinense, vem crescendo tanto, né, que tem equipes como Chapecoense, o próprio Figueirense, o Criciúma na primeira divisão, segunda divisão está ali o Joinville muito bem, o Avaí ali meio bem, às vezes, mal, às vezes, mas é um futebol que se consolida hoje, que há poucos anos não era visto, né, com tanta força. Como é que é feito esse trabalho lá? Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Joba. Boa noite a todos os telespectadores da TV Itararé. Primeiro, dar os parabéns pela organização do programa e da televisão, porque hoje é um veículo de comunicação grande aqui em nosso estado. Olha, Gustavo, você falou num ponto importante, principalmente lá em Santa Catarina, eles investem muito na base. Só que a base lá, a qualidade está vindo, eles estão exportando os jogadores, entendeu? Então tem o trabalho dos olheiros, que vai em busca dos jogadores, principalmente aqui no Nordeste, e como o Joba falou, os campeonatos de pelada aqui de Campina Grande são feitos de bons jogadores, de excelentes jogadores. Aqui a gente teria que dar mais condições à base, ao próprio futebol de pelada, porque se a gente faz uma peneira, a gente vê jogadores. Entendeu? Num campeonato desse que a TV Itararé faz aí, se faz um sub-20, sub-21, a gente tirava aí 2, 3 jogadores por cada campeonato. Isso era salutar para o nosso... Com certeza, o nosso futebol, só uma ênfase a uma questão. Se os clubes não dizem não ter condições, né, eles têm competições que acontecem aqui, ó, né, nos pés deles, e eles não olham. Né? Então, assim, se é de se entender que não há condições, às vezes, de se implantar um centro de treinamento, por exemplo, o 13, porque o gramado não aguenta, que se jogue lá, que se faça categoria de base lá, o próprio Campinense que tenta hoje transformar o Renatão realmente um estádio para receber jogos oficiais, que o estádio Renatão também, o gramado não conseguiria, né, comportar tanta movimentação, essas competições poderiam servir justamente para se garimpar, né? E também parcerias com as escolinhas. Né? Olha, antigamente eu cheguei no 13 em 86, e o 13, todos vocês conhecem Dario fazia um trabalho exemplar para o Nordeste. Colocou jogadores como Henrique, próprio Dário, entre outros. Então, o 13 jogava à tarde e a escolinha do 13 jogava no domingo de manhã. E você via a qualidade. Como se vê hoje também, agora só falta um pouquinho mais de investimento, o querer do incentivo, entendeu? E o querer dizer assim, não, eu estava falando aqui com o Joba mesmo, os times daqui de Campina Grande vão disputar um campeonato de João Pessoa que não tem futuro para os times, deficitário, entendeu? A primeira oportunidade, se você se junta, os clubes daqui de Campina Grande, e se formam esse campeonato aqui em Campina Grande,
com certeza teria mais lucros, até porque seria melhores para trazer os jogadores da cidade para os próprios clubes. Pois é. Eu sou um dos que bate na tecla, Joba e Galeguinho, que não necessariamente o dinheiro público tem que ser aplicado no futebol. E que se for aplicado, e aí que seja bem aplicado, que se tenha contrapartidas mais plausíveis, né, mais justificáveis. Porque quem paga imposto não necessariamente gosta desse ou daquele time, né? Então ele tem que saber que aquele dinheiro que ele paga imposto, que é transformado em uma verba que é repassada para um clube, não é para pagar salário de jogador que vem de fora. Também é para implantar uma escolinha, né? Tem um lado social, então está tirando as crianças das ruas, né? Então eu acho que essa questão ela tem que ser levantada também, né? A prefeitura, por exemplo, de Campinas, ela pode entrar como uma parceira mais forte dos clubes, mas tendo uma contrapartida também mais interessante, né, João? É claro, futebol é inclusão social. Futebol de base, principalmente. Você tira o garoto, às vezes, numa situação de extrema pobreza, lhe dá uma oportunidade profissional. Há outro aspecto também que as pessoas normalmente não visualizam no futebol de base, é que você forma jogadores, em um percentual aí equivalente a 10%. E você forma mais 90% de cidadãos. Você vai criar um ambiente favorável, é um ambiente de boas amizades, é um ambiente do esporte. A criança ou adolescente está praticando esporte, fazendo amizades saudáveis. E isso também é muito importante. Às vezes o pai só pensa em termos de escolinha, como hoje o futebol é uma profissão muito atraente, meu filho vai ser jogador. E eu, às vezes, quando eu trabalhava com base, eu costumava dizer, tomara que seu filho se torne jogador, mas com certeza ele aqui tem tudo para ser um cidadão melhor. Pois é, porque essa preocupação às vezes passa muito pelo bolso, pelo financeiro, né? A gente sabe que a maioria dos jogadores saem realmente da classe média, baixa, né? A grande maioria, e a família às vezes vê a oportunidade no filho que eles não tiveram, ou até o pai quis ser jogador, não conseguiu, então transforma, digamos, leva para o filho esse sonho, só que às vezes não pensa no futuro, né? Porque exatamente. Se coloca o moleque só para jogar, não estuda, né? Não termina os estudos, não necessariamente amanhã, né? Ele vai ter um futuro promissor. Então, essa preocupação ela tem que existir, né? E como eu digo, a prefeitura não tem que estar colocando dinheiro, o governo do estado, necessariamente em futebol, só para pagar salário de jogador que vem e vai, né? Que é como se justifica até o término da Micarândia aqui, né? As bandas vinham, levavam o nosso dinheiro, aquela justificativa no futebol, dá para a gente traçar um paralelo sobre isso também. Mas o principal assunto desse debate é essa questão da CBF querer criar agora centros de treinamentos e formação de jogadores pelo Brasil. Algumas matérias dão conta que a Paraíba estaria fora desse planejamento. A gente entrou em contato agora há pouco com o Ariano Vanderlei, que faz parte da junta administrativa que está à frente da Federação Paraibana de Futebol, e ele garante que a Paraíba está incluída nesse projeto, né? Que a justificativa da própria CBF seria que a maioria dos estados que receberiam esses centros seriam aqueles que não tinham sido contemplados com nenhuma obra, não receberam estádios durante a Copa do Mundo. Mas dá para imaginar como é que seria já isso, Galeguinho? Quando a gente começa a pensar, já pensa que isso seria implantado em João Pessoa, porque é a capital. Não deveria ser mais centralizado? Já vejo até uma cidade como Patos, né, mais central, né, que poderia receber de todos os lados, ou até Campina Grande. Né? Mas como é que você vê essa questão? Olha, primeiramente, eu acho um absurdo deixar Campina Grande do lado de fora disso aí. Porque nós tínhamos um jogador aqui que foi titular da última Copa do Mundo aqui disputada no Brasil. Então, Campina Grande já era participar, independente de qualquer coisa. Entendeu? E por se tratar da cidade de revelar mais jogadores para o futebol brasileiro. Entendeu? Então, eu acho que isso aí depende de políticos. Com certeza. Depende do próprio presidente da federação, dessa junta governativa aí. E de quem vier, que a gente não sabe ainda, então, é assunto daqui a pouco isso, também. E eu acho assim que, você falou também no Sertão, pouca gente vê o futebol do Sertão. Já surgiu grandes jogadores no Sertão, no caso, de uma família só, o próprio Menon e o próprio Messias, tem o próprio Clóvis, Messias, e entre outros jogadores que deu no Sertão, que abrilhantaram o nosso futebol, que trouxeram a hegemonia da base do próprio Vanberto, artilheiro aqui no 13, entendeu? Então são essas coisas que a gente deve apostar. Eu acho que a CBF, o futebol do Brasil, tem que olhar para o Nordeste. Tem que olhar para o Nordeste, porque o Nordeste, em termos de base, é diferenciado. Eu acho que um dos mais celeiros de craques estão aqui no Nordeste. Eu acho que não deveria deixar jamais, principalmente a Paraíba, da CBF implantar esse sistema aqui no nosso estado. Como é que você vislumbra isso, Joba? A Alemanha fez isso, né? Lançou centros de treinamentos há vários anos atrás,
né, durante um bom tempo, implantou essa filosofia, né, e vem mantendo no país, lógico, um país bem menor do que o Brasil, né? E a questão política que é muito forte nesse caso, eu digo até infelizmente, né, porque se misturam as coisas. Mas como é que você vê essa possível implantação de um centro de treinamento aqui, segundo o Ariano Vanderlei, já confirmada para Paraíba? Primeiro, me surpreende positivamente essa nova informação. A informação que eu tinha antes de me dirigir para cá é que a Paraíba não seria contemplada, né? A nossa também era, e a gente tentou justamente através do Ariano, mas segundo ele... Ele tem conhecimento, ele é o presidente de federação, interventor, então isso aí já é uma notícia alvissareira. Quanto à localização, independente, aqui não vai uma questão de Barreiros, vai uma questão de localização, como Campina é equidistante. Talvez, e essa é a principal razão de tudo que Campina para o garoto do Sertão se deslocar para aqui seria melhor, e para o atleta de João Pessoa também. Em todas essas cidades, em todo o estado, existe uma matéria-prima muito favorável, uma mão de obra muito promissora. Eu trabalhei com divisão de base, a divisão de base na Paraíba tem dificuldades que justamente um centro de excelência, um centro de treinamento poderia vir a corrigi-las. O talento nós já temos, o talento natural nós já temos. Para o futebol moderno, seria aquela questão física, a questão psicológica, e esse centro de treinamento justamente daria essa complementação, e a gente sim seria, a partir daí, um grande exportador de jogadores de futebol, não tenho a menor dúvida. Só para finalizar esse assunto, como é que ficariam essas equipes hoje, né, que não tem categoria de base, diante desse projeto? Porque é um projeto grande, um projeto que com certeza o moleque começar a se envolver, ele vai vislumbrar coisas bem maiores do que hoje vestir uma camisa do 13 do Campinense, o que é muito ruim, né? Que a gente vê hoje que o moleque pensa nem em jogar mais no Flamengo, agora só pensa em Portugal, né? Vê o Chelsea jogar todo dia, Real Madrid, Barcelona. Os sonhos crescem demais, mas a realidade ele não conhece, né? Até porque os clubes não mostram essa realidade na prática para essa garotada e para os próprios pais. Para a gente terminar esse assunto, como é que você vê, como é que vai ficar a cabeça desse moleque, dessa garotada, diante de um projeto grandioso, pelo menos na teoria? O importante é que as equipes locais investam nessas divisões de base, né? O garoto hoje também não tem nenhum incentivo para se tornar um jogador de 13 do Campinense, porque o 13 do Campinense não recebe quando da sua formação de atleta. Vem peneirões aí, leva o jogador, então ele não tem identificação nenhuma. No momento que você tivesse um trabalho aqui de divisão de base, o garoto ia sim querer jogar no 13 Campinense, e uma parcela ia ficar aqui, aqueles que tivessem um desempenho melhor, depois poderiam sair para outros clubes. Eu vejo dessa forma, primeiro, os clubes aqui têm que investir em divisão de base. E que haja uma cobrança e também uma fiscalização em cima desses centros de treinamentos, Galeguinho e Joba, porque a gente sabe que a influência de empresários dentro da CBF é muito grande, né? E os clubes grandes têm mais condições de manterem olheiros e tudo mais, então isso aí vai ter que ser muito bem pensado. Né? Eu acho que, dê licença, Joba, eu acho que os empresários, não todos, que estão tirando o brilho das categorias de base. Porque chega no ouvido do menino, como o Joba disse, está numa dificuldade grande, até não tem nem como se alimentar. Chega numa dificuldade e diz, eu vou te dar isso aqui para tu não ir treinar mais. Aí quem perde é os clubes. Quem perde é os clubes. Então, acho que tem que ser feito um investimento, como o Joba falou, dar condição ao atleta para que depois o clube possa usufruir do jogador mais na frente. É muito interessante, Gustavo, e todos que nos escutam, que esse centro venha, mas isso aí não faça com que as equipes locais também esqueçam, achar que esse centro vai formar jogador para eles. Eles têm que ter seus próprios centros de treinamento. E se eles tiverem esse centro, e esse centro que a FIFA nos possibilita, muito melhor, porque a gente tem matéria-prima, tem mão de obra para todos esses centros. Pois é, a gente também foi às ruas saber o que o pessoal, o que a população, os desportistas acham dessa ideia, né, da CBF trazer um centro de treinamento aqui para a Paraíba. Essa possibilidade, pelo menos, confirmada até então pelo Ariano Vanderlei, que está à frente da FPF. É hora do quadro Galera do Calçadão. Galera do Calçadão! Eu acho importante porque, ao contrário de outros tempos, que a Paraíba era marginalizada em questão ao futebol, é mais uma oportunidade para mostrar ao cenário nacional que nós temos capacidade para termos um centro de treinamento como esse e instigar a descoberta de novos talentos aqui na Paraíba, que de vez em quando aparece. Só falta o futebol como um todo brasileiro
olhar mais para aqui, para essa região tão eficiente, porém não tão bem olhado. Realmente precisa disso aí. Agora, vamos ver se ele disse que faz e faz mesmo, né? Porque promessa é promessa. Agora fazer é que é difícil. Mas vamos esperar que isso chegue para Campina Grande, né? Eu mesmo, como eu tenho um filho, 2 filhos. Tem um que todo dia gosta de bola. E vindo para aqui para Campina Grande, eu acho que até eles mesmo podem procurar esse centro que vem para cá. Será muito importante, até porque a CBF está trazendo uma notícia alvissareira. Na hora que implanta esse sistema na Paraíba, está primeiramente capacitando uma categoria que está merecendo muito mesmo de nossa atenção, a atenção da sociedade, que é o adolescente. O adolescente vai ter vez e com certeza esse jovem até os 14 anos, ele vai ter essa oportunidade de ter treinamentos, capacitado acima de tudo. E para a Paraíba, é a nossa heróica e pequenina Paraíba, que precisa de outros empreendimentos. Esse que vai chegar será muito importante. Apenas eu quero parabenizar essa ideia da CBF. Muito importante, haja visto que em Campina Grande, o único lazer aos domingos são as peladas. E tendo esse equipamento para favorecer a classe que gosta do esporte, que na hora que você tira um garoto da droga, que você joga no esporte, é um a menos que você tem do lado das drogas. Agradeço tanto ao Joba quanto ao Galeguinho. Amanhã a gente volta com muito mais esporte para você. Até lá.